Olá pessoal, aqui é o psicólogo Célio Chaves. Eu quero falar sobre um tema que está bem na moda nos dias de hoje, que é carência afetiva. Começa tudo por carência afetiva. Então a gente vai entender hoje algumas combinações, alguns processos, estrutura e por que esses nomes, né? Carência afetiva. Primeiro, carência é a falta afetiva é da relação mais próxima do outro. Quer dizer, todos nós temos uma certa carência afetiva. O importante é ter ou não ter. Não, a importância é a intensidade dessa carência afetiva, que aí depende de algumas estruturas emocionais da nossa vida. A carência afetiva, ela pode trazer alteração em algumas relações ligadas ao ambiente. Por exemplo, eu numa relação com a minha esposa, ou na relação com a minha família, ou na relação com meus filhos, eu na relação com meus parentes, eu na minha relação com meus amigos. Então depende daquela intensidade da relação e a falta e as expectativas que você espera do outro para que cobre essa falta. Isso leva à carência e aí altera o ambiente, trazendo o quê? Conflito. Então, quer dizer, a carência afetiva, dependendo da intensidade dela, ela pode trazer mais conflitos, brigas, discussões mal resolvidas, problemas, situações que não conseguem se resolver com facilidade, não só com intimidade com o casal, mas também com família, com parente. Pessoas que talvez possa ter até mágoa, ofensas, e que fica anos com aquela mágoa e ofensa e não consegue resolver. É um vazio e que sempre vai cobrar na mente, no aparelho psique, o outro. O outro tem que resolver. O outro tem que vir aqui e pedir perdão. O outro tem que vir aqui e resolver comigo. O outro tem que vir aqui. Então essa expectativa do outro, nessa carência e afetiva, porque há uma relação que traz aproximação, que traz uma preocupação melhor no sentido do conflito. Então, quer dizer, a carência afetiva, ela pode alterar os nossos conflitos diante do ambiente, nas nossas relações interpessoais. Atrapalha também no trabalho? Atrapalha. Atrapalha porque isso tira algum momento de estabilidade emocional. Por exemplo, eu vou ficar mais impaciente, eu vou ficar mais irritado, eu vou ficar mais preocupado, eu vou deixar de focar naquilo que eu estou fazendo. Então, vai aumentando ali, vai associando ali com muitas áreas da vida e atrapalhando. Então, começa pela carência afetiva. Essa carência afetiva, ela é formada muitas vezes ligada à infância, ao caráter afetivo dentro da família, onde que eu construí ali a minha afetividade natural da carência e do caráter. E aí, com a soma das relações interpessoais que eu vou tendo, vai aumentando também essa carência ou alterando ou diminuindo essa carência. Então é importante a gente entender hoje que nós temos que controlar as nossas faltas e não cobrar do outro. O que você tem de falta não é culpa do outro, é porque também você permitiu, é porque também você deixou, é porque também tem coisas lá atrás que você teve insegurança e você deixou, e que você teve culpa e que você teve uma ação atropelada ali para ter alguma consequência. Então é importante, quando nós queremos equilibrar nossa carência afetiva, a gente ter autorresponsabilidade. Primeiro, reconhecer. Reconhecer que eu sou carente e afetivo. Por quê? Porque os meus relacionamentos, eu começo um relacionamento. Esse relacionamento no início é sempre bom, mas aí depois vai se tornando abusivo, vai se tornando cansativo, vai se tornando um relacionamento que não é adequado, um relacionamento que vai machucando, vai ferindo, e aí você termina. Mas é interessante que quando você termina, passa anos, volta na mesma pessoa, ou no mesmo comportamento de pessoas parecidas. Por quê? Porque você está sempre cobrando o ambiente
pela sua carência afetiva. A carência afetiva, então, ela altera o ambiente pelo conflito. E o conflito está ligado numa emoção direta da raiva. Então, para a gente facilitar o nosso controle de raiva, né, que é uma emoção inata, que é uma emoção natural da nossa vida, todo dia nós temos raiva, às vezes a gente sem perceber, não é perceptivo na área do consciente, é inconsciente no aparelho psique, é interessante a gente ter esse equilíbrio emocional, a gente ser resolvido com carências afetivas. Então é importante a gente se sentir ocupado e preenchido na minha carência e não cobrar do outro, pensar mais em mim. Por isso que é bom fazer terapia, por isso que é bom compartilhar com o outro, por isso que é bom expor, por isso que é bom compartilhar. Por quê? Porque na verdade você está se conhecendo, você está aprendendo, você está entendendo você, para depois não cobrar do outro. Até porque você tem que fortalecer a sua estrutura e não esperar que o outro fortalece. Ele não vai mudar fácil assim, né? Ele não vai mudar porque você quer, ele não vai mudar porque é bom e isso é melhor. Ele também precisa dessa ajuda. Então fica dois carentes afetivos, um cobrando do outro. Imagina, vai ter muito conflito. Então altera. E o conflito, ele vai também trazer vai desencadear e vai trazer também outra consequência, angústia. Então presta bem atenção nesse vídeo que eu estou falando no início de carência afetiva, da onde que as coisas vão se desenrolando. Porque se identificar, é importante você pedir ajuda, procurar ajuda por pessoas que vão te ajudar. Por exemplo, carência afetiva, ela traz, de certa forma, uma mudança no ambiente e pelo conflito. Então, vou ter mais conflito. E pelo conflito, vai aumentar a angústia. O que é angústia? A angústia é um conflito interno. É aquilo que eu tenho vontade de fazer, mas o desejo não deixa. É um conflito que está aqui mexendo comigo, é um aperto no peito, que está dizendo de uma tristeza, mas eu quero ser alegre. Eu quero ser feliz, mas o sentido da vida não faz parte da minha vida. Eu quero sair da cama, mas eu estou cansado emocionalmente, eu não consigo. Então aí acaba aumentando uma angústia. E a angústia tem vários elementos, é um pacote de sentimentos que faz parte da angústia e que vai sendo acrescentado durante a nossa vida, durante os fatores ruins que acontecem na nossa vida, né? Que são vários tipos de fatores, várias situações que acontecem, que vai sendo captados pelos sentidos, interagidos pelo ambiente e vai somando nesse lugar do aparelho psique, na região do sentimento, formando então uma angústia, né? E de vários sentimentos ruins. Os principais, as raízes desses sentimentos nessa angústia são insegurança, medo, ofensa, rejeição, ira e perdas. Então todos esses sentimentos vão fazer parte de um nome chamado angústia. E aí essa angústia pode ser elevada, pode ampliar conforme o conflito que você tem no ambiente. E o conflito que você tem no ambiente é por quê? Por conta das carências afetivas. Você cobra mais do outro e cobra menos de você. Então, enquanto você cobra mais do outro, aumenta os conflitos. Aumentando os conflitos, aumenta essa angústia. Aumentou essa angústia, o sentimento que identifica com mais relevância na sua vida, se é medo, se é insegurança, se é rejeição, ele vai destacar. Então, em situações, por exemplo, de comparação, a rejeição vai destacar. E aí você vai ficar assim, não, porque chamou o fulano, não me chamou. Porque ele terminou comigo, estou muito mal com isso, eu estou sentindo rejeitado. E aqueles términos que a gente termina e a gente pensa que está rejeitando a pessoa, depois a gente sente até culpa, e aí fica sentindo mal. E aí é um término que a gente queria realmente porque estava já sendo tóxico. A gente já falou assim, ó, vamos dar um tempo, e aí passa 2 meses. Aí, nossa, será que eu fiz coisa certa? Não é que você está sentindo sozinho, é que você fica pensando,
se eu estou culpado, né, de alguma coisa, eu podia ter melhorado, eu podia ter tentado mais, podia ter seguido mais. Aí você acaba voltando. E aí você volta no mesmo relacionamento que é tóxico e que não foi tratado, que não foi cuidado, que não foi resolvido. Aí destaca esse sentimento e essas angústias. Vamos seguindo. Destacando essa angústia e esses sentimentos, vai envolver em toda uma concluência do nosso corpo, que no caso é movido pelo nosso cérebro, com conexões neurais. E tem uma parte do cérebro, numa região do cérebro, que chama córtex pré-frontal. É essa região aqui, ó, lobo lateral. Então essa região aqui de frente, é a região aqui do lado, córtex pré-frontal, lobo lateral. É a região que provavelmente, né, estatisticamente falando, é uns 20% mais ou menos de gastar energia de toda a nossa energia do corpo. Então quer dizer, aqui gasta muita energia essa região. Por quê? Porque tem funções importantes. E é tão importante que pode ser até as principais funções da nossa vida de interação com esse mundo. Uma das funções é o foco. Quer dizer, direciona a minha vida através de um sistema de sobrevivência para mim buscar um radar de ameaça e responder diante do medo. E essa resposta é a ansiedade. Depois dessa ameaça, dessa sobrevivência, desse sistema de alerta, eu passo a ter um sistema de recompensa, porque agora eu estou bem, agora eu estou saudável, agora eu estou tranquilo, agora eu estou fazendo coisas que me traz prazer. Aí é o sistema de recompensa. Então, nosso foco, né, ele é direcionado, primeira coisa, para sobreviver, depois para ter um sistema de recompensa e prazer. Segunda função nessa região é de decisão. Quantas decisões tomamos nas horas erradas, nos momentos errados, quando a gente está triste? A pior coisa não é decidir, a pior coisa é decidir em momentos e condições emocionais tristes. Quando a gente está com medo, talvez a gente nem decide, mas quando nós estamos tristes, a gente decide mal. E as nossas decisões acabam sendo o quê? Desabar, acaba sendo o quê? Jogando para fora. Aí tem aquelas pessoas que até justificam dizendo assim, eu falo o que eu penso mesmo. Não fala nada, porque na verdade você está falando o que sente. Aí você está vomitando para fora. Então as suas decisões não estão sendo pensadas, não estão sendo racionadas, não estão sendo detalhadas, planejadas, organizadas. Talvez você está fazendo isso condicionando para você não sentir tão mal, para você não sentir tão horrível, para você não sentir tão triste. É como se você está trazendo um alívio para uma dor que não vai ser suprida ou ocupada, mas é somente um alívio, né? E a terceira função? A terceira função está ligada ao controle. Aí a gente chama de controle racional, que é a maneira de você pensar e resolver problemas diante da vida, e também controle emocional. A palavra, uma das palavras mais utilizadas aí na internet, equilíbrio emocional, que as pessoas sempre estão buscando, né? Através de coach, psicólogo, igreja, vamos ter um equilíbrio, inteligência emocional. Mas está tudo aí ligado. Não adianta você ter um equilíbrio emocional se você não tem foco. Não adianta você ter equilíbrio emocional se você não tem decisão. Porque está tudo interligado numa mesma região, onde as funções são um pouco diferentes, mas está ligado na mesma região. Então, se você não tiver um bom foco, você não vai ter um equilíbrio emocional legal. Você vai gastar muito mais energia, que normalmente a gente gasta aqui, a gente vai gastar muito mais energia, vai ficar muito mais enfadado, muito mais sobrecarregado, que depois a gente vai sentir o quê? Dor de cabeça. Aonde a gente tem dor de cabeça? Frontal. Por quê? Porque minhas decisões estão erradas. Porque no momento de um problema eu tomei decisão para piorar mais ainda o problema. Diante de um foco, eu não estou tomando persistência naquilo que eu quero. Quem não quer ser feliz? Mas felicidade não está num lugar. Felicidade
não tem endereço. Felicidade é uma estrutura emocional. Felicidade está dentro de você, não está fora. O problema das pessoas hoje, no mundo de hoje, é que nós estamos buscando coisas de fora para suprir as nossas carências. E que aí a gente responde e justifica as nossas afetividades. Então, quer dizer, a gente não está tendo relacionamento. A gente quer que o outro relacione comigo. A gente não está expondo, a gente não está doando, a gente não está esforçando, mas a gente quer que a pessoa esforce comigo. A gente quer que a pessoa doa para mim, ou quer que a pessoa me dá, me entrega. Não é assim que funciona. Nós estamos num mundo que exigimos muito de fora, mas exigimos pouco de mim mesmo. A gente fala menos de mim mesmo. Então, cuidado emocional, segurança emocional e confiança emocional está ligado nesse processo da gente ter o equilíbrio. A carência vai ter? Sempre vai ter, mas você vai sempre administrá-la para você não sofrer com isso, para você não estar sendo dominado ao ponto das suas decisões, do seu foco e do seu controle emocional estar o que? Instável. Esse que é o grande problema, porque aí eu vou ter um equilíbrio emocional instável. O que é um equilíbrio emocional instável? Aí eu vou estourar, vou ficar com raiva, pouca coisa, de repente eu não quero fazer mais nada pelo medo, a tristeza vai me dominar e eu quero só ficar deitado, de repente eu quero só fazer algo que faz bem para mim, mas aí passado o tempo eu já não quero fazer mais. Então as coisas vão se tornando piores em sintomas físicos, comportamentais e de interação com outras pessoas. A gente vai se isolando um do outro, a gente vai perdendo um lugar. Primeiro a gente já perdeu o meu lugar, a minha felicidade. E aí a gente não vê felicidade mais e nem sentido da vida. Chegamos em quadros até severos, talvez depressões, que a gente pensa até em suicídio. Pessoas normais, pessoas que andam com a gente, trabalham com a gente e de repente tomam decisões erradas, nas horas erradas, porque a angústia está pesada, tem um sentimento pesado, tem uma carência que não foi suprida e vive em conflito, vai tomar alguma decisão, talvez até no suicídio. É um cuidado que nós temos que ter com a nossa alma. A nossa alma é a nossa mente. É um cuidado que nós temos que ter com os nossos sentimentos. É um cuidado que nós temos que ter com o nosso filtro, que chama pensamento. Tudo começa nele e passa por ele. É o pensamento. Então, carência afetiva pode provocar, sim, mudança no ambiente pelo conflito. E um dos principais conflitos ligados à emoção é a raiva. E que altera também, que muda a angústia. E que dá gatilhos, né, para despertar uma angústia, que talvez já estava adormecida ali. E aí, adormecer nessa angústia que causa e afeta, traz um tóxico, porque eu não consigo trazer para fora, vai para o meu aparelho psique e atrapalha nessa região que eu acabei de explicar, córtex pré-frontal, dificultando e trazendo prejuízo na minha área de foco, na minha área de decisão e na minha área de controle emocional. Atrapalhou essa área, o que acontece logo em seguida? Eu vou ter nos meus relacionamentos, eu vou ter na minha vida profissional, eu vou ter na minha vida financeira, eu vou ter na minha vida familiar, eu vou ter na minha vida de lazer, eu vou ter na minha vida espiritual prejuízo de lidar com certas situações, né? Sentindo mais falta das coisas, cobrando mais dos outros, sentir, a gente fala muito nos dias de hoje, quando a gente perde, diminui e tem esse tóxico, é falar que a gente está sendo muito pressionado. E essa pressão vem interna em primeiro lugar. Não estamos sendo pressionados, não. Até porque você tem livre decisões para tomar na sua vida. Você não está sendo pressionado. Você está com dificuldade. Tem uma frase também, tem uma frase que é muito usada, né? E que vem direto no meu consultório quando a gente pergunta nas primeiras sessões do paciente.
E o paciente fala assim, não, estou confuso, né? Eu estou muito confuso, eu não sei o que eu faço. Eu nem sei como começar a te dizer as coisas. Por quê? Porque está confuso. Onde está esse confuso? Está nessa região que eu acabei de falar. Não está tendo foco. Porque perdeu o foco. Porque, na verdade, está sobrecarregado. Houve uma carga e sobre essa carga ficou pesado na sua vida. E é um ciclo, como eu acabei de dizer, que começa na carência afetiva. Então, para melhorar isso, vamos ter mais segurança de si mesmo, vamos ter mais confiança de si mesmo, vamos ter mais cuidado de si mesmo. Procura interagir com ambientes mais positivos. Procura trazer mais pensamentos mais positivos. Vem pensamentos negativos. Mas procura trazer pensamentos. Tenta ignorar aquele pensamento negativo. Você não vai tirar ele da festa. Ele faz parte da festa porque ele é intruso. Quem não teve intruso numa festa de aniversário? Você vai fazer aniversário, vai ter lá um intruso e um convidado. O convidado é sempre um pensamento positivo. O pensamento negativo, ele é intruso. Ele não foi convidado. Mas para você tirar ele, vai trazer transtorno. Então ignora. Para você ignorar ele, primeiro você tem que reconhecer que você é o dono da festa. O parabéns é seu. Você sabe a hora de cantar parabéns. Não é o cara que não é o pensamento negativo que vai dominar a festa. Né? Que festa é essa? É na mente, é no seu pensamento. O seu pensamento ele tem que ser dominado com os pensamentos positivos. Então, você ignora a autocrítica, você ignora pensamentos voltados sobre a sua vida, você ignora ambientes que traz mais prejuízo para a sua vida. Tem pessoas que andam do teu lado, que te dá parabéns para te empurrar para o abismo. E você ainda continua com essas pessoas. Tem pessoas do teu lado, porque na verdade são pessoas tóxicas, negativas. Você tenta ajudá-las, mas não sai do lugar e repete sempre os mesmos problemas, porque quer te cansar. Quem te falou que você é obrigado a ajudar essas pessoas? Você tem que se ajudar. Em primeiro lugar, se você está preparado para ajudar qualquer outra pessoa, aí, beleza. Mas em primeiro lugar, você tem que limpar o salão da sua festa e chamar os convidados positivos. Vai ter um ou dois intrusos que de repente aparece, mas aí um ou dois intrusos com 20 convidados, você ganha força. E aí você tem o quê? Um estado melhor de emoção melhor. Consegue o quê? Pensar e equilibrar e administrar suas carências. E aí a sua afetividade, você não encobra mais dos outros. Você só pensa assim, o que eu podia fazer, o que eu não fiz, o que eu podia fazer, o que eu podia melhorar, o que eu podia dizer. E aí, por consequência disso, você não vai ter uma angústia pesada, você não vai ter uma rejeição. Claro que vai aparecer sentimentos, mas você vai administrar bem. Então escolhe bem, faz a seleção boa do ambiente que você está. Tá? Tudo é dicas que realmente para melhorar o seu bom estado emocional. Ligado que tudo começa numa carência afetiva. Todos têm? Todos têm. Depende do quê? Da intensidade. Então, esteja administrando a sua carência para que você não cobra do outro, mas cobra de si mesmo para você fazer aquilo que precisa ser feito. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.